Muito bem, vamos seguir nesse assunto então, porque os olhos do mercado, da política, estão todos voltados para o próximo Copom. Então, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne então nessa quarta-feira, dia 21 de junho, decide os rumos da Selic, como o Naka vem falando para a gente. Os resultados positivos de recentes indicadores econômicos têm aí pressionado o Banco Central a reduzir a taxa, que está em 13,75%, isso desde agosto do ano passado. Sobre esse assunto a gente conversa agora com Antônio Corrêa de Lacerda, professor de Economia da PUC de São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, e com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Boa tarde aos dois, muito bem-vindos aqui na CNN Brasil. Vou começar perguntando para o professor qual que é a sua avaliação, quando que deve cair realmente os juros, agosto ou setembro, professor? Sim, talvez a gente devesse responder o que provavelmente o Banco Central vai fazer, ou seja, provavelmente ele vai manter a taxa de juros, né, no patamar em que está. E outro que ele deveria ter feito, né, ou já deveria ter feito, que é reduzir a taxa de juros, porque os sinais que estão se consolidando agora já estavam muito claros 2, 3 meses atrás, né? E as consequências da taxa de juros elevada, elas são piores do que as eventuais benesses para a economia, porque a queda da inflação que está ocorrendo tem pouco a ver com o efeito da política monetária, com o efeito da taxa de juros. Tem a ver com uma reacomodação de preços, né, internacionais, matérias-primas, petróleo, etc., e também a valorização do real frente ao dólar, né? Então, na verdade, já passou da hora de reduzir a taxa de juros. Então, até para corrigir esse erro, o Banco Central deveria, já nessa reunião, iniciar a redução. Parece que não é isso que vai ocorrer. Parece que ele vai manter a taxa de juros e sinalizar uma queda na reunião seguinte. Rafaela, você concorda? Boa tarde. Boa tarde, mulher. Boa tarde a todos. De fato, a gente tem um cenário que apresentou uma grande melhora, um cenário de inflação. A queda de inflação ela vem de uma maneira mais acelerada do que se esperava no começo do ano. A política monetária hoje ela tem um ritual de comunicação, né? E quando a gente olha o comunicado na reunião de maio, o Copom foi bastante duro e nas suas estimativas não tinha uma previsão de queda agora para junho. O cenário está assim melhor. Mas dificilmente o Copom vai fazer essa mudança de rumo da política monetária sem antes trazer um aviso, trazer um cenário, traçar um cenário melhor para a inflação. Então, o que a gente espera para essa reunião é que o Copom mantenha os juros, mas reconheça que os riscos para a inflação de fato mudaram. Então, você tem riscos de baixa da inflação hoje que são maiores que os riscos de alta, e isso abre espaço, sim, para que a gente tenha uma redução da taxa de juros no segundo semestre. E eu concordo com o professor, eu acho que tem bastante espaço para que os juros caiam. Talvez a gente possa ver uma queda de juros mais acelerada no segundo semestre, nesse cenário que a gente tem um efeito da política monetária sobre a inflação de serviços, sobre os núcleos da inflação, mas a gente tem também esse cenário que vem de fora, de queda das commodities, que vem impactando aí os preços aos produtores, queda de commodities não só combustíveis, mas também alimentos, e isso também contribui para que a inflação caia mais e contribua para a menor inércia inflacionária para 2024, que é hoje o horizonte que o Banco Central olha para a política monetária. Perfeito, até peguei uma pesquisa do BTG Pactual que a gente divulgou ontem aqui na CNN Brasil, que fala justamente sobre alguns pontos, porque 67% do mercado disse nessa pesquisa que acreditam sim que o comitê vai remover a expressão em que antevê a possibilidade de retomar o ciclo de reajuste da taxa básica dos juros. E não só isso, viu, também com a relação à expectativa para o nível dos juros no fim do ano, 71% dos pesquisadores disseram que a taxa Selic deve encerrar 2023 entre 12,0% e 12,75%, ou seja, caindo um pouco mais. Gostaria de te ouvir também, professor, com relação a esses dados, com relação a essa pesquisa, se o senhor concorda. Vamos começar focando, então, nesse comunicado que a gente já estava mencionando antes, a Rafaela também citou, esse comunicado que deve vir, então, sem ser nessa semana, na próxima, por parte do Copom, do Banco Central. O que esperar desse comunicado? Deve vir mais brando, digamos assim? Eu imagino que, respondendo, né, a pergunta com relação ao resultado dessa enquete que foi realizada junto, basicamente, pelo que eu entendi, ao mercado financeiro,
Eu diria que, sim, a enquete acerta na direção, mas de uma maneira, a meu ver, excessivamente conservadora. Ou seja, existe um espaço muito maior do que o apontado pela enquete, né, para a redução da taxa de juros. Porque hoje a nossa taxa de juro real, que é aquela descontada da inflação, seja a inflação corrente, a inflação que passou, ou a expectativa de inflação futura, é a maior do mundo, né? Quer dizer, a taxa de juro real é a maior do mundo e nada explica ou nada justifica uma taxa de juros tão elevada. Como a inflação está caindo, mesmo que você reduza nominalmente a Selic, ou seja, reduza a taxa de juros, ela não vai significar uma expressiva queda da taxa de juro real. Isso tem grandes consequências para a economia, né? Negativas, porque isso dificulta a retomada da economia, geração de emprego, geração de renda, isso encarece o custo de financiamento da dívida pública, né? Portanto, afeta negativamente as contas públicas. E terceiro, torna o ambiente de crédito muito adverso, né? Nós temos uma situação de crédito muito difícil, algumas empresas entrando em recuperação judicial, inadimplência elevada, não só no âmbito das empresas, mas também das famílias, né? Então, é preciso que o Banco Central olhe além dos agentes do mercado financeiro. Eles são importantes, eles têm que ser ouvidos, mas o Banco Central tem que ouvir também os agentes econômicos, de uma forma geral, o empresário, o trabalhador, o consumidor, a situação das empresas, a situação das contas públicas, no sentido mais lato, né, que leve em consideração o efeito da taxa de juros sobre o custo de financiamento. Enfim, tudo isso, a meu ver, corrobora um cenário de necessidade de uma maior agressividade por parte do Banco Central na redução da taxa de juros. Certo. Aproveito para passar a palavra para a Rafaela. Na sua avaliação, então, nesse próximo comunicado, o BC deve afrouxar pelo menos o tom do próximo comunicado? Sim, acho que essa é a principal expectativa para o próximo Copom, né? A taxa de juros deve ser mantida, mas essa comunicação ela pode ter mudanças importantes nessa avaliação de cenário. Acho que tem uma questão importante nessa avaliação do mercado e também da própria avaliação do Banco Central com relação a essa taxa de juro real, que está muito alta. Ela de fato está num patamar bem elevado. Quando a gente olha os juros longos no Brasil, os juros dos papéis do Tesouro, que são indexados à inflação, eles tiveram uma queda também. O cenário de risco melhorou no começo desse ano, mas ele ainda é muito alto, né? A gente vê juros por volta de 5,50, que é uma taxa bastante elevada comparado com nossos pares, e também com outros países desenvolvidos. E eu acho que essa precificação de juros mais altos, né, pelo mercado, ela tem ainda uma relação com o risco fiscal. Então, esse comunicado do Copom vai trazer um cenário mais benigno para a inflação corrente, com a queda das commodities, mas a gente ainda tem uma questão de equilíbrio das contas públicas não totalmente resolvida. O arcabouço foi um aprimoramento, trouxe um pouco mais de previsibilidade, sinal de que a gente não deve ter um descontrole do crescimento das contas públicas nos próximos anos, mas a gente ainda tem um grande desequilíbrio, um endividamento muito alto, e isso ainda passa uma percepção de risco elevada para o investidor, e por isso se exige, né, uma taxa de juros tão alta no Brasil. Então, o governo precisa ainda trabalhar para esse ajuste. A gente ainda não tem sinais claros de quando o déficit será zerado. O Copom deve continuar mencionando isso no seu comunicado, que o risco fiscal, apesar de ter melhorado, a gente ainda vê aí flertes de alas do governo com subsídios de crédito e com outros subsídios que são prejudiciais aí para a economia e podem também voltar a estimular a inflação no próximo ano. Professor, te ouvindo anteriormente, eu fiquei curiosa para saber qual que é a sua avaliação e na sua avaliação justamente de quanto que deve ser a queda dos juros. Sim, veja, eu vou me permitir aqui discordar da minha colega Rafaela com relação ao aspecto fiscal. Quer dizer, a situação fiscal no Brasil, ela é claramente de uma melhora, né? Com a aprovação do marco fiscal, muito provável aprovação também em todos os ambientes. E depois, se a gente fosse fazer de novo um comparativo internacional, e vamos tomar, por exemplo, os países do G20,
20 países mais relevantes da economia mundial, ou vamos tomar os países da OCDE, né? 36 países, aqueles considerados, mas eles têm um ponto em comum. Todos eles são deficitários nas suas contas públicas e todos eles são endividados. A maioria deles, inclusive, com uma dívida proporcionalmente ao PIB muito maior do que a brasileira. Então, eu não vejo que a situação fiscal justifique uma distância tão grande que há no Brasil entre a inflação corrente e a taxa de juros. Ou seja, a taxa de juro real no Brasil, ela é escandalosamente elevada, ela é a maior do mundo, e o segundo colocado, que é o México, tem uma taxa de juro real que é menos da metade da nossa, não é? Então, quer dizer, nós temos um regime de metas de inflação. A inflação está claramente caminhando para os parâmetros, vamos dizer, definidos, sendo que muita gente, inclusive eu, acha o parâmetro irrealista, ou seja, a meta de inflação é totalmente equivocada para a estrutura de preços que nós temos, não é? Então, nós temos resistências de preços no Brasil que tem pouco a ver com a demanda, que justificaria, portanto, um aperto de política monetária. Por quê? É recorrente à inflação, à indexação, quer dizer, a correção automática de preços, contratos, seja ela formal ou informal, e também a estrutura de mercado. Nós temos estruturas de mercado muito oligopolizadas, muitas vezes monopolizadas, ou seja, uma ou poucas empresas controlam o mercado, portanto, tem um poder de formação de preços muito significativo. O governo passado destruiu todos os sistemas alternativos de controle do abastecimento e da inflação, por exemplo, de alimentos, né? Então, a gente tem um efeito muito significativo da ausência desses instrumentos. Então, resumindo, quer dizer, na verdade, nós temos que deixar mais claro se o que perseguimos é uma meta de inflação ou se o Banco Central vai ficar sempre procurando justificativas para manter a taxa de juros elevada. Lembrando que esse não é um mecanismo neutro, né? Ele favorece claramente ao mercado financeiro, favorece os rentistas, ou seja, aqueles que recebem esses juros, né? Então, no Brasil, a camada mais rica é beneficiada pela elevação dos juros, né? Porque isso representa renda. E a média e a baixa sofre os efeitos da taxa de juros, porque torna o custo do investimento produtivo proibitivo, né? E torna o crédito e o financiamento absolutamente insustentáveis. Então, todas as pessoas, famílias ou empresas que precisam recorrer ao crédito e financiamento, quer dizer, tenderão a uma inadimplência no futuro ou mesmo a quebrarem, né, em função do custo das taxas de juros. E de quanto que deve ser a queda dos juros, professor? Bom, o juro deveria cair significativamente, porque, veja, se nós estamos falando de uma inflação corrente que caminha para o ano em 5% e talvez 5,5% ou até abaixo disso em 2024, a taxa de juros teria que cair substancialmente para ficar num patamar razoável de taxa de juros reais compatíveis com o mercado internacional. Perfeito. Rafaela, agora, sua vez, quero te ouvir também na sua avaliação de quanto que deve ser essa queda dos juros, que não deve acontecer, então, nesse mês de junho, mas que tem muita gente para julho, também muita gente já prevendo para o mês de agosto e setembro. A expectativa é que o primeiro corte se inicie em agosto. Eu acho que até lá a gente ainda tem um tempinho. Se a gente continuar nesse cenário mais positivo para a inflação, o Banco Central pode iniciar com um corte aí de 50 pontos base já na primeira reunião, mas por hora a estimativa está em 25 pontos, que é tradicionalmente como o Banco Central inicia um processo de afrouxamento monetário, mas a gente espera que os primeiros cortes comecem ali entre 25 e 50 pontos base a partir de agosto, e que a gente possa ter cortes nesse ritmo de 0,50 pontos percentuais até o final do ano, chegando aí a uma taxa de 12%. A taxa deve ficar ainda restritiva,
começando 2024. A inflação ainda não está totalmente controlada no Brasil. O Banco Central deve seguir com cautela. A gente ainda tem algumas incertezas com relação ao orçamento para o próximo ano, se o governo vai continuar crescendo gastos. Lembrando que esse crescimento de gastos públicos, ele estimula a demanda, ele estimula a inflação no momento que a economia brasileira está aí perto do seu potencial, com baixa capacidade ociosa. Então, a política monetária deve continuar restritiva no começo de 2024, mas caso a gente tenha aí um orçamento já sendo cumprido dentro do arcabouço, isso pode sim abrir espaço para mais cortes em 2024 e a gente pode terminar o ano com uma Selic mais próxima ali de 9%. Perfeito. Professor, aproveitar que a gente estava falando sobre inflação, a inflação nesse primeiro semestre tem surpreendido e muitos especialistas que têm acompanhado, tem inclusive projetado uma inflação um pouquinho acima e tem nos últimos meses, pelo menos, surpreendido bastante. O que a gente pode esperar na sua avaliação para um segundo semestre? Bem, a queda da inflação vai ocorrer um fenômeno estatístico, que é o seguinte, quer dizer, a inflação acumulada, como ela vai acumulando os últimos meses, e houve efeitos temporários, como o corte de impostos no ano passado, pode ser que você tenha um efeito estatístico de elevação da inflação acumulada. Mas a inflação corrente, não há dúvida que ela deverá continuar decrescendo, ou seja, em alguns casos até com risco de deflação, ou seja, não apenas uma desinflação, que é uma redução do ritmo de crescimento dos preços, ou seja, a inflação continua, porém num ritmo menor, como de deflação, que seria a queda de preços, né? E isso corrobora, de certa forma, um quadro também que não denota, a meu ver, nenhuma pressão de demanda, né? Muito pelo contrário, nós temos um desemprego ainda elevado no Brasil, principalmente se a gente olha o desemprego no sentido amplo, né? Não apenas aqueles que estão desocupados, mas também aqueles desalentados que desistiram de procurar emprego e ainda os subocupados. Quer dizer, aí nós vamos chegar a um contingente superior a 20 milhões de pessoas, maior do que a população de muitos países. A indústria está com um nível de ociosidade bastante significativo, né? Então, nós temos ociosidade dos fatores de produção, nós temos no Brasil falta de demanda e não excesso de demanda, né? Então, a política monetária deveria, sim, estimular o crescimento da economia, né? Deveria corroborar ou colaborar para que houvesse um crescimento, porque o crescimento, é bom que a gente lembre também, se a preocupação é também pelo lado fiscal, então já vimos que não temos pressão de demanda, né, com relação aos preços. E se a preocupação é o quadro fiscal, o déficit relativamente ao PIB e a relação dívida-PIB, nós temos que lembrar que uma economia crescendo também aumenta o potencial de arrecadação do governo e também melhora a relação dívida-PIB, não é? Então, o ajuste fiscal ele tem que ser pensado também nas duas pontas, né? Não apenas no eventual corte de gastos, que, a meu ver, seria equivocado na fase que a economia está se desenvolvendo, e consolidado com o crescimento da economia, para gerar emprego, gerar renda, permitir uma maior recuperação das empresas e ainda ações por parte da autoridade monetária, ou seja, do Banco Central, também com relação à ponta final, né, dos spreads bancários, da situação do crédito de uma forma muito ampla, porque a passividade diante desse quadro poderá trazer consequências, como já vem ocorrendo, difíceis, porque você tem empresas entrando em recuperação judicial, tem empresas, pequenas empresas, principalmente quebrando, né? E isso é muito ruim para a economia como um todo. Rafaela, aproveito para te perguntar se você também prevê essa possibilidade, então, de deflação nesse segundo semestre. A gente deve ver uma pequena deflação em junho, com essa queda recente aí dos preços da gasolina e com uma queda também que a gente tem observado nos preços dos alimentos, mas para o segundo semestre a gente deve voltar a ver a inflação positiva, terminando o ano aí próxima de 5%. Então, eu acho que é importante lembrar isso, a inflação ainda é elevada no Brasil, ela está em queda, o que é
é bem positivo. Acho que está claro para todos que a política monetária pode começar a ter essa redução de restrição, mas a gente ainda tem uma inflação elevada no Brasil. Quando a gente olha serviços, os núcleos de inflação, eles ainda rodam entre 6% e 7%. Então, tem sim aí uma inflação de demanda. Quando a gente olha os dados do mercado de trabalho, essa taxa de desemprego hoje em 8,5%, uma taxa que, inclusive, leva em conta uma redução da taxa de participação da força de trabalho no país. Então, mostra que a gente ainda tem algumas situações de restrição pelo lado da oferta no Brasil, e é importante ter essa cautela. E pelo lado do gasto público, esse ano o gasto público deve ter um crescimento aí de 6% acima da inflação. Então, a gente não está vendo corte de gasto, muito pelo contrário, né? A gente vê uma elevação significativa do gasto. Esse é sim um ponto de atenção. O governo está buscando mais um gasto aí de mais 2,5% próximo do teto aí do arcabouço, inclusive já com algumas estimativas de se furar o arcabouço já no primeiro ano. Então, existe ainda uma cautela com relação a essa inflação pelo lado da demanda, mas a gente espera, sim, uma inflação menor. Acho que em relação ao ano passado, a inflação deve, de fato, ter uma queda maior agora nesse segundo semestre, mas a gente deve encerrar o ano ali com uma inflação ainda próxima de 5%, talvez um pouco abaixo, o que é, sim, uma boa notícia. Isso leva uma inércia inflacionária menor para 2024, que é onde o Banco Central olha, né? A política monetária, o horizonte de política monetária hoje ele está olhando muito mais para 2024 do que para 2023. As expectativas de inflação para o próximo ano ainda estão próximas de 4%, né? Sendo que a meta é 3%. Então, o Banco Central tem esse espaço para cair juros, mas ele deve seguir com cautela, porque a inflação para o próximo ano ela tem uma desaceleração num ritmo menor do que o que a gente viu até agora. Muito bem, nós conversamos com Antônio Corrêa de Lacerda, professor de Economia da PUC de São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, e com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Aos dois, obrigada pela presença, pela participação. Um bom fim de semana, muito bom ouvir vocês dois aqui. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, pessoal.